Em Mateus 6, 16 a 18, Jesus ordenou aos seus seguidores que jejuassem. Ele disse: quando você jejua, e não se você jejua. Isso mostra que o jejum não é uma opção, mas um mandamento. Jesus espera que o jejum seja uma parte regular da nossa vida espiritual e do nosso relacionamento com Deus. Mas o que é o jejum que realmente atrai a Deus? E o que são algumas coisas que devemos evitar fazer enquanto jejuamos para garantir que nosso jejum seja realmente agradável a Ele? Vamos descobrir os benefícios espirituais do jejum. A primeira coisa que o jejum faz com você é que humilha sua alma. No Salmo 35, 13, Davi disse: ainda que, quando eles estavam doentes, eu me vesti de pano de saco e humilhei-me com jejum. No Salmo 69, 10, ele disse: eu humilhei-me com jejum. Quando nós voluntariamente nos negamos comida e outros confortos por uma temporada, nos lembra que precisamos de Deus acima de tudo. O jejum coloca nossa carne em seu devido lugar e nos lembra que dependemos plenamente do sustento de Deus. A segunda coisa que o jejum faz é que intensifica suas orações. Em Daniel 9, 3, Daniel buscou o Senhor por meio de oração e petições com jejum. Em terceiro lugar, o jejum afrouxa fortalezas. Isaías 58 diz que o jejum pode soltar as correntes da injustiça e desamarrar os cordões do jugo para acabar com a opressão e dificuldades. Em Marcos 9, 29, Jesus disse que esse tipo só pode sair pela oração e jejum. O jejum intensifica nossa busca por Deus e ajuda a concentrar nossa autoridade em Cristo contra fortalezas demoníacas que se recusam a se submeter facilmente. O impulso espiritual extra pode mover montanhas espirituais. Isso nos leva aos principais erros a serem evitados no jejum. Erro número 1. Jejuar para impressionar os outros. O jejum é uma questão privada entre você e Deus. Não há necessidade de se gabar ou chamar a atenção para si mesmo. No Sermão do Monte, Jesus abordou os motivos ao dar: orar e jejuar. Sobre o jejum, ele alertou contra parecer triste e desfigurar nossos rostos para parecer que estamos jejuando apenas para impressionar os outros. Deus recompensa o jejum feito secretamente entre nós e Ele. Ao longo dos meus anos, encontrei pessoas que tentaram parecer muito espirituais. Eles jejuam, não porque realmente querem construir seu relacionamento com Deus, mas porque querem impressionar os outros. Erro de jejum número 2. Dietas que evitam o verdadeiro jejum. Às vezes, uma pessoa pode tentar evitar o desconforto do jejum seguindo planos de dieta alternativa, alegando fornecer os mesmos benefícios. O que quero dizer é que uma pessoa pode decidir jejuar, mas, em vez de se abster de alimentos como normalmente fariam, escolhem uma refeição alternativa para comer. O jejum não é apenas sobre evitar certos tipos de alimentos. Se você está jejuando para evitar certos alimentos, isso é conhecido como dieta, e não jejum. Erro de jejum número 3. Jejuar como greve de fome para pressionar Deus. Outro erro potencial é ver o jejum como uma greve de fome para forçar a mão de Deus. Você nunca pode forçar Deus a fazer o que Ele não quer. Não importa se você jejuar por dias, meses ou anos. Em 2 Samuel 12, 16, 23, a Bíblia diz que Davi suplicou a Deus por seu filho. Jejuou e passou as noites deitado no chão, mas Deus não o ouviu. Dias depois, Davi percebeu que a criança havia morrido. Erro de jejum número 4. Tomar decisões enquanto jejua. Quando jejuar por um período prolongado, pode ser tentador sentir que alcançou clareza espiritual e está ouvindo Deus sobre uma decisão. Na realidade, você pode estar apenas faminto, irritável e impaciente. Em Mateus 4, Satanás tentou Jesus a tomar decisões importantes enquanto estava fisicamente fraco por estar em jejum. Da mesma forma, devemos ser cautelosos ao afirmar ouvir a voz de Deus em decisões importantes enquanto jejuamos. Erro de jejum número 5. Tornar-se irritável e argumentativo.
Outra armadilha ao jejuar, especialmente por períodos mais longos, é tornar-se de pavio curto ou argumentativo com amigos e familiares. O velho ditado, um homem faminto é um homem zangado, às vezes é verdade. Mesmo jejuando, isso não deve fazer você ficar muito irritado. Se você frequentemente fica irritado ou temperamental ao jejuar, isso significa que há uma questão mais profunda. A fome não faz uma pessoa zangada, só traz à tona a raiva que já está dentro de você. Erro de jejum número 6. Obcecado por quando pode comer novamente. Para jejuns mais curtos, é fácil passar todo o tempo assistindo o relógio e pensando em quando pode, finalmente, comer novamente. Isso perde totalmente o propósito do jejum. O jejum é sobre humilhar-se e recentrar-se mais completamente em Deus, não em comida. Portanto, evite ficar obcecado com quando o jejum terminará. Mantenha-se ocupado com oração, escritura e outras disciplinas espirituais. Erro de jejum. Número 7. Usar o jejum como uma correção rápida para o pecado contínuo. Às vezes, esperamos uma solução rápida para problemas em nossa vida, em vez de liberar fortalezas e buscar mudanças de longo prazo. O jejum deve ser usado como um reinício em sua caminhada espiritual para implementar mudanças duradouras, não apenas como um ritual de purificação temporário, enquanto se recusa a abordar pecados contínuos. Erro de jejum número 8. Jejuar enquanto ignora sua saúde física e necessidades. O jejum implica a abstenção de alimentos por um tempo, mas ainda devemos beber água e descansar adequadamente. Aqueles com condições médicas devem consultar médicos primeiro, mas até para indivíduos saudáveis. Jejuar enquanto exaustivos o corpo através do excesso de trabalho e falta de sono pode ser contraproducente. Cuide do seu corpo físico mesmo enquanto jejuar. Erro de jejum número 9. Jejuar de maneira antibíblica. Isaías 58 adverte contra jejuar de maneiras que Deus nunca pediu. Enquanto jejuar de alimentos, evite extremos antibíblicos como açoitar a si mesmo ou outros atos nocivos para tentar provar sua devoção. Abstenha-se de incorporar rituais ou práticas usadas em religiões não cristãs. Apegue-se ao jejum bíblico simples, focado na oração e disciplina espiritual. Erro de jejum número 10. Falhar em quebrar o jejum sabiamente. Após um jejum prolongado, pode ser tentador se empanturrar imediatamente com o que quer que tenha desejado por dias. Mas isso pode sobrecarregar seu sistema. Volte a comer com alimentos simples como caldo, frutas frescas, legumes ou torradas simples. Beba muita água e mastigue bem. Evite alimentos pesados, gorduras e doces até que seu corpo possa se reajustar. Caso contrário, todo o seu trabalho duro pode acabar adoecendo por quebrar o jejum de forma inadequada. Os propósitos bíblicos do jejum envolvem humilhar-se, intensificar nossas orações e recentrar nossos corações em Deus. Enquanto o jejum tem grande poder para nos aproximar de Deus, devemos abordá-lo com cuidado e biblicamente para honrá-lo e evitar possíveis armadilhas. Obrigado por assistir. Inscreva-se em nosso canal se esses tipos de ensinamentos bíblicos profundos ajudam você a se aproximar de Deus.